Malaquias, capítulo 3, verso de número 7. Estamos na preparação da campanha A Porta que Deus Abre, Ninguém Pode Fechar. Amém? Diz assim a Bíblia Sagrada, tem o título do verso 7 que diz assim: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Quer dizer que se isto acontecer na nossa vida, a miséria, a inveja e a maldição toma conta da nossa vida. Aí a Bíblia diz assim no verso 7, diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? No verso 8, o Senhor diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Aí o Senhor diz: nos dízimos e nas ofertas alçadas, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, e também aquele que comete impiedade se edificam, se eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Verso 17, para nós terminar. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupa-lo-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Amém? Fala assim comigo, levanta a Bíblia, fala: meu Deus, venha falar
chave da minha vitória. Amém? E amém, Senhor Jesus. Pode se assentar, você se assentando, todos juntos, bate palma de vitória e da glória a Deus. Amados irmãos, às vezes muitas pessoas não conseguem compreender os mistérios do Senhor. E às vezes tem muitas pessoas que questionam, e eu já ouvi muitos dizer assim: ei, o dízimo salva? Não, o dízimo não salva ninguém. Aí muitos dizem assim: mas todos os que são dizimistas serão salvos? Não, o dízimo não salva ninguém. O dízimo faz parte na vida daqueles que querem fazer parte das bênçãos, dos milagres e das vitórias de Deus para as suas vidas. Isto quer dizer o quê? Nós vemos aqui Deus nos mostrando uma porta aberta para que nós possamos entrar por ela e nós aprendermos o segredo de Deus para sermos prosperados. Aí o Senhor diz aqui no verso 7 que o Senhor teria uma contenda com os moradores da terra. Quando diz o Senhor: desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardaste. O Senhor diz: ei, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. E vós dizeis: em que havemos de tornar ao Senhor? Agora prestem atenção. Nós sabemos que é o nosso Deus que prepara portas abertas para todos aqueles que buscam. Presta atenção, quando nós pedimos um trabalho para Deus, isso é importante. Às vezes nós não sabemos como pedir um trabalho para Deus. Às vezes nós queremos ter um salário que venha trazer benefício para a nossa vida, para a nossa família. Presta atenção. Então o que é que nós temos que fazer? Quando nós pedimos uma porta aberta de um trabalho, nós temos que pedir para Deus um trabalho conforme a nossa necessidade, conforme o desejo do nosso coração. Nós não podemos buscar um trabalho sem sabedoria. Quando nós buscamos de Deus um trabalho sem sabedoria, se torna uma luta para a nossa vida, se torna dificuldade para a nossa vida. Por exemplo: Senhor, eu quero que o Senhor me abra uma porta, mas a porta que eu quero que Deus me abra é a porta que não me impeça de eu estar na tua presença, é a porta que não me impeça de eu estar no culto. Aí alguém diz assim: pastor, eu pedi para Deus me abrir uma porta, Deus me abriu uma porta, agora Deus, eu não consigo mais ir para a igreja. Por quê? Porque foi um pedido sem detalhamento, foi um pedido sem sabedoria. Então veja conosco, quando Deus diz: ei, tornai para vós, diz o Senhor dos exércitos, ou melhor, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Isto quer dizer o quê? O Senhor está dando um sinal para nós, que o seu Senhor prepara um salário, prepara um emprego para nós, e nós somos fiéis no dízimo que é do Senhor. O Senhor diz: vocês estão apenas devolvendo uma parte do que eu coloco na mão de vocês. Eu coloco 100% na mão de vocês, e vocês devolvem 10 para mim. Então o Senhor diz: tudo que você devolve para mim, eu vou retribuir para vós. E quando o Senhor diz que Ele vai retribuir para nós, através dos 10%,
está dentro da palavra. Se é Deus que está falando, por que eu questionar? Aí o Senhor diz assim, ó, quando você devolve aquilo que é meu, o Senhor diz, você vai receber muito mais. Porque você vai perceber que tudo que você fazer, o salário que você receber, este salário, o devorador não vai poder tocar, a enfermidade não vai poder tocar. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: aqueles que são fiéis a Deus no seu dízimo, no seu voto, na sua oferta, aquele que usa a sua fé, crendo na palavra, crendo na promessa, quando ele faz o seu propósito, ele já sabe que ele vai fazer e não vai ser em vão, vai acontecer, porque a promessa não é do pastor, a promessa é do Senhor. Quem me entende, diga glória a Deus. Aí no verso 8 a Bíblia diz assim: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Aí o Senhor diz, olha, vocês estão me roubando dos dízimos e das ofertas alçadas. Oferta alçada é aquela oferta que a gente dá na igreja. Aí o Senhor diz, ei, o meu povo está me roubando dos dízimos e das ofertas alçadas. Aí no verso 9, presta atenção o que Deus responde: a todo aquele que rouba a Deus daquilo que é de Deus. Aí o Senhor diz assim, ei, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda nação. Aí o Senhor diz assim, que quando nós roubamos a Deus, o espírito da inveja é alvo da nossa vida. Quando nós tiramos ou desviamos aquilo que é de Deus, a doença e a enfermidade não saem de dentro da nossa casa. Muitas vezes nós tentamos tirar o dízimo, não devolver o dízimo, e nós acabamos gastando muito mais. Acabamos gastando na farmácia, vamos fazer a compra, nós vemos que a compra não prospera, o salário não prospera, o dinheiro que nós pegamos não damos conta de pagar as contas, pagar as dívidas, ficamos endividados muitas vezes. Por quê? Porque o devorador, aqui no verso 9, quando Deus diz assim, com maldição sois amaldiçoados, porque vós roubais a mim, vós toda a nação, o Senhor está dizendo, o devorador tem o livre acesso para tocar na nossa vida, para devorar aquilo que nós recebemos. Agora presta atenção, e muitas vezes nós prometemos a Deus, Senhor, se o Senhor me abrir a porta, eu vou ser fiel, eu vou ser dizimista, e nós não somos. Mas Deus abriu a porta, do jeito que nós pedimos, por que não cumprir com o nosso propósito? Aí de repente, Deus vem, e a mesma porta que Deus abriu, Deus fecha. Por quê? Porque o homem prometeu a Deus e não cumpriu. O homem prometeu que seria fiel a Deus e não é fiel ao Senhor. Então o mesmo Deus que abriu a porta, ele vem e fecha. Aí alguém diz assim, mas pastor, eu fiz um voto com Deus. Deus me abriu a porta, e a mesma porta que Deus abriu, Deus fechou. Por que Deus fechou? E às vezes a pessoa não conta o detalhe, como foi que ele tratou como o Senhor. E aí a gente não sabe por que motivo Deus fechou a porta. Aí o Senhor nos mostra na sua palavra que aqueles que são fiéis a Ele, que cumprem com a sua palavra, o Senhor promete ser fiel com eles. O Senhor promete honrar a vida deles. Então veja comigo no verso 10. A Bíblia diz assim, no verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja
e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Amém? Amém, igreja? Quem diz amém? Agora presta atenção, a promessa de Deus é esta: devolva, ou nós trazemos os dízimos à casa do Senhor. Aí o Senhor diz assim, que quando nós trazemos da casa do Senhor aquilo que é de Deus, o Senhor diz assim, vai haver mantimento, vai haver fartura na nossa casa. Esta promessa é do Senhor. Aí o Senhor diz assim, quando você traz o dízimo, você é fiel, você pode fazer prova do Senhor. E agora, pastor, o que é fazer prova do Senhor? O Senhor dá direito a mim, a você, a todos nós que somos dizimistas, fazer prova do Senhor. Por exemplo, eu já separei o meu dízimo, já está pronto para mim devolver. Mas antes de eu devolver o meu dízimo, presta atenção para nós aprender. Nós vamos separar o nosso dízimo, ou você coloca no envelope, ou você está com ele, vai fazer a transferência. Antes de você devolver, você pega ele na tua mão, você levanta a Deus. Fala assim, meu Deus, aqui está o que é do Senhor. Eu vou devolver aquilo que é do Senhor, mas eu quero ver o sinal de Deus na minha vida. O Senhor diz na sua palavra que é para mim fazer prova com o Senhor. E a prova que eu faço, Senhor, eu quero ver a prosperidade. Quando eu for comprar no mercado, eu quero ver a mão de Deus. Quando eu for fazer qualquer coisa, eu quero ver a prosperidade de Deus. O Senhor diz que eu tenho o direito de fazer prova com o Senhor. Eu quero ver a prosperidade na saúde da minha família. Eu quero ver a prosperidade em todas as áreas da minha família, Senhor. Aqui está o que é do Senhor agora. Eu estou fazendo prova do Senhor. Senhor, como prova do Senhor que eu faço, me dá o melhor emprego, me dá o melhor salário, e eu vou continuar sendo. Isso é fazer prova de Deus. Às vezes tem pessoas que devolvem o dízimo e ele não sabe como trabalhar, ele não sabe como receber a prosperidade do Senhor. E receber a prosperidade do Senhor é usar a palavra do Senhor para usufruir das bênçãos do Senhor. Quem bate palma é da glória a Deus. Aí o Senhor diz assim, escuta, a palavra do Senhor não volta vazia, presta atenção. Aí o Senhor diz assim, que por causa dos dizimistas, Ele abre a janela do céu. Isto é promessa do Senhor, abrir a janela do céu e derramar sobre nós a bênção do Senhor. Vocês têm recebido a oração dos dizimistas no teu celular aí, não tem? Vocês têm orado por nós, vocês têm apresentado a tua vida financeira, a tua vida espiritual, porque a promessa de Deus, irmão, não é para todos, não é para todos, é para os que são fiéis no seu dízimo. Veja aqui, o Senhor diz, por causa dos dizimistas, eu abro a janela do céu e derramo sobre eles uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança. Veja o verso 11. E por causa dos dizimistas, eu repreenderei o devorador. Quem me entende, diga amém. Não ouvi. Quem me entende, diga amém. Quem me entende, diga glória a Deus. Quem crê que Deus vai prosperar, Deus vai abençoar, Deus vai surpreender, bate palma de vitória e adora o nome do Senhor. Aí o Senhor diz assim, que Ele repreende o devorador por causa dos dizimistas.
O devorador não poderá consumir o fruto da terra, nem a vinha do campo. Não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quando o Senhor diz, eu repreendo o devorador, Ele está dizendo que o devorador não vai poder tocar em nada que nós colhemos. E nem o salário que nós recebemos, o devorador não vai poder tocar. A ponto de não tocar na nossa saúde, a ponto de não tocar naquele carro que nós andamos, porque muitas vezes tem o carro, só quebra, só dá problema. Isso quer dizer o quê? O devorador. Quando dentro da família um não está doente, o outro está doente, às vezes gasta tanto com a medicina, gasta tanto com remédio, e às vezes não entende. Mas o que acontece dentro da minha família? O devorador tem espaço, o devorador tem liberdade para devorar. E aí às vezes nós falamos, mas eu não quero fazer um voto, porque o pastor fez um voto, e o voto é de R$20, e eu não quero fazer o voto do livramento para minha família. Aí de repente vai para casa, precisa gastar R$200 com remédio, simplesmente por não fazer um propósito, não usar a fé como o Senhor. Aconteceu com um irmão, o pastor estava fazendo o voto do livramento, e aquele irmão disse, o pastor sempre no final do culto faz o voto do livramento, e o pastor fazia o voto de R$20, ele disse, sabe de uma coisa, eu faço tanto voto do livramento, e o pastor toda vez vai, não vou mais fazer voto não, porque vou estar dando dinheiro para a igreja e tal, e foi para casa. Chegou em casa, seu bebê